É, pessoal, terminou a segunda temporada da animação do Invencível, a gente já entra na expectativa da terceira, tentando especular o que deve acontecer, até onde eles devem adaptar, e eu vou fazer isso aqui nesse vídeo, mas eu também quero conversar para vocês sobre até onde pode chegar o desenho do Invencível. Porque até esse momento, o Invencível teve 2 temporadas realmente muito boas. E ele consegue algo que é talvez ainda mais difícil, que é conseguir fazer uma adaptação de uma HQ seguindo toda a base da história, praticamente igualzinho que acontece nas HQs, e manter o mesmo nível. E é por isso que eu fico refletindo aqui até onde esse desenho pode chegar. Porque se eles conseguirem ter, de fato, 4, 5 temporadas e adaptarem todos os arcos até a última edição da HQ, o desenho do Invencível vai ser a melhor animação de super-herói desse século. Pelo menos nesse momento, é realmente muito difícil de comparar o desenho do Invencível com algumas outras animações históricas, como Jovens Titãs, Liga da Justiça Sem Limites, Espetacular Homem-Aranha e Justiça Jovem. Para mim, essas são as 4 melhores animações de super-heróis desse século. Só que quanto mais eu penso no desenho do Invencível, mais eu percebo o quanto que ele é único e o quanto que ele consegue se destacar justamente por querer fazer o mais difícil. Porque ele escolheu fazer a adaptação em cima da história base. Vocês podem pegar todos esses outros desenhos. E esses desenhos, sim, eles vão ter suas referências de HQs. Eles são realmente excelentes adaptações desses personagens. Mas as 4 animações não estão adaptando uma grande saga, uma grande história a ser contada. E o Invencível é a única animação de um super-herói que eles vão seguindo os arcos dos personagens, as sagas. O momento que o personagem aparece na HQ é realmente muito próximo do momento que aparece no desenho. E isso tudo cria uma relação muito diferente para uma animação de super-herói. E eu diria que poderia até ser revolucionária. Porque se eles quisessem, eles poderiam fazer uma animação dos Jovens Titãs que pega toda a fase dos Novos Titãs. Porque quando eu vejo o desenho do Invencível, cara, é impossível não pensar nisso. Não pensar como que seria legal ter um desenho da DC que seja fiel a uma fase das HQs. O sucesso do Invencível, o fato de todo mundo gostar, que também é muito fiel à HQ, me faz perceber que, cara, dá pra sonhar de um dia a gente ter uma animação da DC ou da Marvel que seja muito, muito fiel aos quadrinhos. Eu não tô dizendo, tipo, o X-Men 97, que o design dos personagens são iguais ou que eles adaptam alguma outra coisa das HQs. Não, eu tô dizendo 95% fiel. Eu adoraria que eles fizessem, como eu citei, Novos Titãs, pegando todas essas sagas ali direitinho, como acontece nas HQs do Marv Wolfman. Ou sei lá, Batman do pós-crise. Você começa ali o Batman do pós-crise naquela HQ que tem o Jason Todd, e você vai adaptando aquelas sagas que tem o Jason Todd, e continua até onde vê que é possível ir, sabe? Mulher Maravilha do George Pérez. A Mulher Maravilha nunca teve um desenho. Então por que a gente não tenta olhar um pouquinho pro lado, ver o que um outro grande desenho, que é o desenho do Invencível, tá fazendo, e a gente tenta pegar o conceito que ele tem e levar para uma animação da Mulher Maravilha. A run do George Pérez, ela é totalmente possível de fazer uma temporada, 2 temporadas em cima do que ele escreveu. Dá episódios muito legais. E eu não tô criticando as animações do passado da DC, Jovens Titãs, Liga da Justiça Sem Limites, meu Deus, eu nunca vou criticar essas animações, mas a animação naquela época dos anos 2000 era um tipo de animação, porque era para televisão, era para os canais fechados, para os canais infantis. E agora a gente está num outro nível de exigência. A exigência que seja parecido com as HQs é bem maior. Por que não fazer alguma coisa assim com os personagens da DC? Eu tô lendo as HQs do Gladiador Dourado nesse momento para fazer um vídeo de auge e queda do Gladiador Dourado, e as primeiras 25 edições da HQ do Gladiador Dourado de 1986 do Dan Jurgens poderia facilmente dar um desenho. Dá pelo menos 2 temporadas. E claro, eu tô exagerando, Gladiador Dourado, nunca vão fazer desenho do Gladiador Dourado. Mas Mulher Maravilha, sim. Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça Internacional dá um desenho certinho com as sagas ali perfeitamente. Eu entendo que nunca foi assim. Mas o Invencível mostrou que, cara, dá pra fazer 100% fiel aos quadrinhos. É por isso que eu digo que Invencível
é a melhor história de uma HQ em animação que a gente já teve. A melhor adaptação de uma mídia de HQ para uma mídia de animação sem perder a essência do que é uma boa animação. Eu me lembro de uma animação que tinha do Spawn, que era da HBO dos anos 90, eu assisti tudo recentemente. E, cara, é Spawn na veia. Só que eles ficaram tão presos a querer fazer a linguagem dos quadrinhos ali, que a animação ficou muito travada. Não é só a mentalidade de quero fazer como nas HQs. Não, eu quero fazer uma grande animação entendendo o material base que eu tenho, entendendo essas histórias que eu tenho. E o Invencível faz isso. O que a gente viu nessa segunda temporada do Invencível, nenhum outro desenho de super-herói já fez, gente. Nenhum. Foi a adaptação mais fiel que a gente já viu de uma história de HQ. E com isso, eu fico projetando a terceira temporada, o que vai acontecer. Guerra Invencível, as tretas dos Viltrumitas. Eu vejo todo o potencial de tantas histórias que vão ser adaptadas, pelo menos na terceira temporada do Invencível, que é altamente possível esse desenho superar os desenhos dos anos 2000, ali do início dos anos 2000, que tinha um outro formato de televisão. E que a DC e a Marvel entendam que, cara, as pessoas querem ver animações que sejam 100% fiéis também. Tem espaço para aquela adaptação que é a própria adaptação. Como a gente viu ali no Minhas Aventuras com Superman. Mas eu também sinto que a audiência, principalmente a audiência que acompanha essas animações de super-heróis, hoje elas querem algo mais fiel. Me desculpem, é claro que é um pouco clickbait dizer que é a melhor animação desse século. Não tem como cravar, isso é muito pessoal de cada um. Mas eu não tenho dúvidas, se a terceira temporada continuar sendo uma série nota 9, aí, meus amigos, aí a gente tá falando de uma série que está no mesmo nível de Liga da Justiça Sem Limites. E ela vai acabar sendo a mais importante também, porque ela vai dar essa base. Todo mundo também vai querer uma animação tipo Invencível, só que na DC e na Marvel. E beleza, agora sim vamos começar nossas previsões aqui da terceira temporada, até onde eles devem adaptar. E, obviamente, aqui vai ter spoilers dos quadrinhos, então tome cuidado se você ainda não quer ter esses spoilers. Beleza, a primeira coisa que eu acho que eles realmente vão focar no material de divulgação e que a gente vai ver nos primeiros episódios da terceira temporada é o fato que o Oliver, o irmão ali do Mark, vai ter superpoderes. Uma das primeiras cenas, inclusive, que eu acho que vai ter na terceira temporada é ele jogando beisebol com o irmão dele, fazendo toda aquela associação que a gente teve na primeira temporada do Omni-Man com o Invencível. Do Omni-Man ensinando o Mark a ser um herói melhor. Mas com certeza a gente vai ter esse ponto bem no início. O Mark ainda se recuperando daquele momento de tristeza por ter matado uma pessoa, e ele vendo o Oliver desenvolver esses poderes, o Oliver se meter na sua primeira briga de super-herói junto com o Mark, e eventualmente ele virar um herói. E vocês conhecem o desenho do Invencível, adora brincar com as tropes de super-heróis. E com o Oliver vai ser impossível não ter várias tropes, várias brincadeiras envolvendo Batman e Robin. Por isso que eu aposto bastante que isso aconteça nessa segunda temporada. É por isso que eu falei na minha crítica do último episódio que eu vejo o Oliver ajudar o Mark a sair desse fundo do poço. Porque eu acho que ele vai sair um pouco mais amargurado, mais arranhado, mais agressivo. E a gente vai ver isso ao longo da temporada, e eu acredito que eles vão dar esse papel pro Oliver para tentar puxar o Mark para um lado melhor. O outro ponto que eu acho que vai ter também na primeira parte da temporada é a treta que vai acontecer com o Cecil. Porque assim, ó, meio que já deu pra perceber que o Cecil é uma fusão de Nick Fury com Amanda Waller, né? E o Cecil, ele faz de tudo pra salvar o planeta Terra, pra salvar o país dele. Até mesmo ficar de olho no Invencível o tempo todo, mas principalmente fazendo acordos com alguns super-heróis e vilões, como é o caso do Sinclair. Não foi por acaso que na terceira temporada a gente teve várias pequenas cenas envolvendo Sinclair. Aí é eles planejando para fazer o arco lá dos Reanimen. E o Mark descobrindo isso, e ele ficando completamente indignado com isso. A outra coisa que ele fica indignado com o Cecil é com o Darkwing. Porque o Cecil sabe que o Darkwing matou várias pessoas na Gotham do Invencível. E o Invencível fica muito indignado com isso, porque ele matou uma pessoa e agora ele tá trabalhando para ser herói. E quando ele confronta o Cecil meio que dá uma passada de pano, sabe? Ele diz que tá fazendo o que é necessário para salvar a Terra. O que vai quebrando essa relação que eles têm, que já não é grande coisa essa relação, né? É bem frágil. E tudo isso combina com aqueles zumbis robôs do Sinclair que o Invencível descobre. A gota d'água é quando o Invencível descobre que o Cecil implantou uma espécie de chip na cabeça dele que permite ele imobilizar o Invencível. Essa é a gota d'água que faz eles brigarem,
o que invariavelmente vai fazer com que ele corte toda a relação que ele tem com o Cécio. Outro ponto que com certeza vai ter nessa terceira temporada é que eles vão desenvolver mais essa parte dos Viltrumitas. O Nolan e o Alan vão conseguir fugir da prisão. O Alan, inclusive, vai ficar mais forte ainda. E é aqui que o Nolan vai dar uma informação importante de que não tem tantos Viltrumitas vivos, sabe? E é por isso que eles têm muito interesse na Terra. Porque é na Terra onde eles acham que vão poder se reproduzir para aumentar o número de Viltrumitas, ou pelo menos de meio-humanos Viltrumitas, que também tem muita força como o Mark. E aquela parada dos livros que tem do Nolan, eles também devem se aprofundar, porque existe uma arma que pode usar para derrotar os Viltrumitas, que é o que eles chamam de arma invencível. Esse é o ponto do arco, né, do espaço que acontece com o Alan e o Nolan, que com certeza vai ter também. A outra coisa que com certeza vai ter nessa terceira temporada é que o tempo todo a gente vai ver que o Mark vai estar sendo observado por uma câmera. E na HQ é revelado que quem está observando o Mark por essas câmeras é o Levi. Sim, ele vai estar vivo. E é a partir do Levi que vai se iniciar o que talvez seja o primeiro grande arco do Invencível, que é o Guerra Invencível. Que é quando ele pega invencíveis do multiverso que são do mal para derrotar o Mark da Terra principal. A Guerra Invencível em si, eu acho que dá para fazer em um episódio. Isso daqui é o que eu acho que vai ser o último episódio da terceira temporada. A gente ter a guerra acontecendo, talvez já tendo a resolução da guerra, mas também tem o que acontece depois do Guerra Invencível, e que talvez tenha um impacto até mais importante do que a própria guerra. E esse deve ser o gancho da quarta temporada. Uma coisa que a segunda temporada frisou bastante nesse final é que o Mark largou a faculdade. Isso é importante para o que vai acontecer depois com envolvendo o Cécio, porque como o Mark vai brigar com o Cécio, ele não vai mais contar com essa ajuda do Cécio. E é aí que ele vai acabar conseguindo um emprego. E isso tudo graças a Eve. Inclusive, aproveitando para falar da Eve, com toda certeza nessa terceira temporada eles vão começar a namorar, e é um namoro que cresce rapidamente e logo eles já estão querendo comprar uma casa. Outras coisas menores também envolvendo o irmão da Duplicate deve aparecer num episódio rapidamente, e aquela subplot da menina monstra com o Rudy para conseguir a cura do rejuvenescimento dela por causa dos poderes. Isso também deve ser resolvido nessa terceira temporada. O Darkwing também deve ser um outro personagem que vai ser desenvolvido ao longo da temporada, porque ele tem todo esse negócio dele se juntar aos Guardiões do Globo, e o Mark logo de cara já julgar ele como um assassino, enquanto que os outros heróis entendem mais o lado do novo Darkwing. Ele mesmo fica na dúvida se acha digno ou não. Isso daqui é o panorama geral do que eles devem adaptar na terceira temporada. Agora, também tem um fator surpresa. A segunda temporada teve o fator surpresa da Nyssa. Algumas pessoas estavam esperando que a Nyssa fosse só aparecer na terceira temporada. Mas como a segunda temporada mudou várias coisas de ordem, estavam adaptando coisas de 15 HQs pra frente, eles conseguiram encaixar a Nyssa, que encaixaram talvez no momento mais legal da temporada. Então, assim, ó, eu não duvido que nessa terceira temporada eles deem um espaço rapidamente para introduzir o personagem Conquest, que é um dos grandes vilões do Invencível, o que é o segundo Viltrumita mais poderoso que tem. Eu não duvido que esse seja o final da terceira temporada mesmo. O Conquest aparece, vai começar uma luta e pum, termina a terceira temporada. E eu já tô vendo as pessoas fazerem memes porque ele tem uma luva dourada e vão comparar com a manopla do infinito. Com certeza, com toda certeza vão fazer isso. Nessa terceira temporada, eu tô imaginando aí uma adaptação das HQs 48 até 61. Que é quando aparece Conquest pela primeira vez. Existem duas possibilidades de final da terceira temporada. Ou é o gancho que o Levi tá vivo e ele tem vários invencíveis, e a última cena é revelando que ele tem esses invencíveis à disposição para lutar contra o Mark. Ou eles colocam essa cena no episódio 7 e no episódio 8 a gente tem essa guerra e no finalzinho aparecendo o Conquest, que é mais ou menos o que acontece. E aí, meu amigo, aí a quarta temporada, quarta temporada. O showrunner da série falou esses dias que ele quer que cada episódio da terceira temporada pareça o último episódio da temporada. E, cara, quando a gente para pra pensar e a gente vê tudo o que acontece em poucas edições, nessas 12 edições diferentes, dá pra muito fazer isso. Eu consigo entender o que ele quer dizer, porque tem um fundo de verdade nisso. A terceira temporada tem muitas chances de ser a melhor das três. E é por isso que eu falei sobre esse negócio de até onde o Invencível pode chegar. Porque na primeira temporada já foi sensacional, na segunda temporada continuou sendo sensacional. Se na terceira eles conseguem subir o nível
e eles corrigem esse problema da Amazon, eles corrigem o problema da animação, cara, a gente aí vai debater Invencível com Liga da Justiça Sem Limites, com Justiça Jovem. Pra falar bem a verdade, eu acho que ele já tá no nível do Justiça Jovem. Só que ele não tá no nível do Liga da Justiça Sem Limites. Mas o Justiça Jovem, por causa do formato dele, é o que mais se parece com o Invencível. E o nível, cara, pra mim é muito, muito próximo. E aí o resto é história, porque se ele faz a terceira temporada e é tipo nota 9, como foi a primeira, ou nota 8,5, como foi a segunda, a quarta temporada vai ser potencialmente melhor do que a terceira também. E aí, tipo, é uma escadinha, sabe? É uma coisa que o desenho vai criando temporada em cima de temporada e uma vai melhorando em cima da outra, a adaptação vai continuando sendo fiel, ninguém reclama sobre a questão da adaptação, o desenho mantém uma qualidade do roteiro, o desenho mantém essa expectativa. Não tem, cara. É inevitável. Se manter essa qualidade, ele vai estar no nível do Liga da Justiça Sem Limites. O que, como fã da DC, cara, é bizarro falar isso, sabe? Porque Liga da Justiça Sem Limites, cara, são vários episódios 10 de 10. São todos vários maravilhosos. E a segunda temporada, eu já falei aqui várias vezes, a segunda temporada, aquela do Projeto Cadmus com a Amanda Waller, é a melhor coisa que eu já vi envolvendo super-heróis. Ponto. Quando envolve uma equipe, né, como Liga da Justiça. E pensar que um desenho que não é nem da DC e nem da Marvel, chegando nesse nível, quem sabe até superando, é uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer, sabe? É inacreditável. É realmente inacreditável. É a melhor animação de super-herói desse século? Não é, tá? Hoje eu vou ser bem sincero. Ainda acho que Liga da Justiça Sem Limites tá um passinho à frente. E o Batman Animated Series tá bem à frente também. Mas se o desenho for concluído e ele manter esse nível, e ele deve manter, porque eles estão se baseando 100% na HQ, e a HQ, todo mundo gosta das histórias que tem ali na HQ. Claro que tem alguns pontos mais polêmicos, mas eles estão conseguindo se sair bem desses pontos polêmicos. Eles fogem das polêmicas e eles melhoram até as polêmicas. É por isso que, cara, eu não vejo o desenho fracassar no roteiro. A única coisa que pode impedir com que esse desenho, ao completar todas essas temporadas, seja melhor que Liga da Justiça Sem Limites, é se a Amazon estragar tudo, sabe? Acabar com o orçamento, diminuir ali a qualidade da animação, cair mais ainda. É só assim que eu vejo que o desenho do Invencível não vai estar top 2 ou 1 desenhos de super-heróis desse século. Vocês concordam com essa frase que o desenho do Invencível pode vir a ser o melhor desenho de super-herói desse século? E eu tô dizendo desse século porque, se comparar com o século anterior, daí tem que colocar o Batman Animated Series. E daí eu acho que não dá. Aí eu acho que o Batman Animated Series, ele tá numa outra liga. A liga do Batman Animated Series é a liga do Avatar: A Lenda de Aang. Invencível não tá no nível do Avatar: A Lenda de Aang, não tá no nível do Batman Animated Series. Mas pra mim, ele pode superar o Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho que ele pode. E aí superar Avatar: A Lenda de Aang, aí não dá, aí calma. Mas enfim, como eu disse, é a minha opinião. Quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Sejam sinceros e não sejam clubistas. Eu tô tentando não ser clubista aqui, hein? Eu fico por aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Ai, tem que esperar até a terceira temporada do Invencível. Vai demorar uma eternidade. E esse foi o vídeo discutindo o futuro de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.